Bom, capítulo 34, questões conceituais, exercício 1. Qual é o sentido da corrente induzida da figura Q34.1? Essa figura abaixo. Isso é, você pode perceber que essa figura é o quê? Na verdade é um condutor em forma de U, com uma barra ligada a ele, se movendo, né, no sentido vertical para cima. E nós temos um campo magnético perpendicular à área dessa figura para fora do plano, né? Bem, analisando dessa forma, o que está acontecendo basicamente é que o fluxo do campo magnético atrás dessa figura está diminuindo. E ele quer saber qual é a corrente induzida, o sentido da corrente induzida. Bem, nós temos duas formas de resolver esse problema. A primeira, usando diretamente a lei de Faraday. A gente sabe que a Fm induzida é igual a menos a taxa de variação do fluxo do campo magnético pelo tempo. Isso é, se o fluxo está diminuindo, o efeito é gerar uma Fm contra a variação do fluxo. É exatamente o que significa esse sinal de menos. O efeito é contra essa variação. Bom, a forma pelo qual ele gera o efeito contra a variação é gerando um campo induzido para fora do plano. Por que para fora do plano? Ele gera um campo induzido aqui dentro para fora do plano. Por quê? Porque se o fluxo está diminuindo, o jeito dele tentar fazer com que o fluxo não diminua é gerando um campo para fora. É claro que ele não consegue porque senão você não teria o efeito Faraday. Mas a princípio a ideia é tentar fazer com que o fluxo não varie, certo? É, na verdade, um efeito de inércia. Se o jeito dele é fazer com que o fluxo não varie, a corrente induzida pelo circuito para gerar esse campo induzido, né, na verdade, se o campo induzido é para fora aqui dentro, o jeito dele fazer é gerar uma corrente induzida no sentido anti-horário. Porque somente uma corrente no sentido anti-horário vai gerar um campo induzido aqui dentro, certo? Para fora. Então, o sentido da corrente é o sentido anti-horário. Outra forma da gente ver isso é percebendo que, por corrente de Foucault, essa barra está se movendo dentro de um campo. Os elétrons livres dentro do condutor se movendo dentro do campo gera um V vetor B neste sentido. Quer dizer, o V vetor B. Mas como são elétrons, a força sobre os elétrons vai estar no sentido contrário. Então a nossa força está no sentido contrário. Ora, essa força sobre o elétron vai estar no sentido contrário, isso é, para a esquerda. Isso quer dizer que ele vai gerar cargas negativas desse lado e cargas positivas desse. Quer dizer, essa Fm, né, essa diferença de potencial gerada pelo movimento dos elétrons, carga negativa na esquerda e carga positiva na direita, vai gerar uma corrente no sentido anti-horário no resto do circuito. É como se fosse uma bateria gerando essa corrente nesse sentido. Então é uma outra forma de ver o sentido da corrente. É isso.